vai dar continuidade à série que a gente começou, que essa série ela foi construída em cima de dúvidas que a gente tem, que nunca teve, né, a forma como um cristão deve se comportar dentro da sociedade. Que até que ponto um cristão, uma pessoa, um filho de Deus, ele deve entrar em determinadas coisas, se envolver em determinadas questões, e escutar determinadas coisas, e vestir determinadas coisas, e participar de determinadas coisas. Então, são dúvidas que sempre ocorrem na vida da gente. E aí a gente selecionou, escolhemos aí o cristão no mundo. Não é o cristão e o mundo, é o cristão no mundo. E você está inserido no mundo, no planeta Terra e nas coisas que acontecem aqui na nossa vida, porque o que tem aqui é vida. E hoje a gente vai abordar a questão do dualismo. E é um assunto que talvez vocês saibam, eu estou cursando aí um curso de teologia, e quando eu me deparei com a disciplina da cosmovisão, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente vê as coisas, e Vanete já falou justamente, às vezes a gente tem um filtro, uma forma como a gente olha as coisas, e a gente precisa dar uma trocada nessa lente, porque ela quem sabe já não vai conseguir capturar aquela imagem. E o dualismo me chamou muita atenção quando eu entendi que existe algo que sutilmente entrou no cristianismo, e ele tem, ao longo das suas gerações, de milênios, se tornando algo cada vez mais forte e perigoso, e tem destruído as relações da humanidade com Deus. E vocês vão entender um pouco desse dualismo. E quando a gente fala sobre cultura, talvez isso venha ao contrário dos nossos conceitos, das nossas ideias. O próprio Evangelho ele nos confronta. Quando abrimos o Evangelho, confronta. E quando abrimos o Evangelho para falar de cultura, talvez venha confrontar mais ainda. E por isso que eu orei muito a Deus, para que Deus me dê sabedoria, espírito de humildade, para que humildemente eu possa tentar te ajudar de alguma forma a compreender o risco do dualismo. E eu já peço desculpa se eu, por acaso, eu for rude com alguém aqui, ou que eu não consiga transmitir a ideia ou a mensagem que Deus deseja através da sua palavra. Você pode depois me perguntar, Davi, eu não entendi direito aquela parte, e a gente vai dar tudo certo. Mas dualismo é uma questão, e eu trouxe uma foto assim, para a gente pensar um pouco. Vai conseguir soltar a imagem? Olha essa imagem como ela é interessante, né? O que você vê aí, na realidade do lado esquerdo aqui, uma grande catedral que representa um mundo espiritual. Um mundo, um universo espiritual, as coisas voltadas ao espírito, as coisas voltadas às coisas celestes, às coisas eternas. Depois você vai ver um grande muro largo, em larga escala, e um muro separando. E ela faz uma separação, né? E ela separa justamente o Estado e as coisas da vida, as coisas relacionadas com o mundo material. Está ali o Vitório, e sim, simboliza ali os Estados Unidos, né? Simboliza ali bem a questão da política, a questão da ciência, a questão da tecnologia, a questão da medicina, a questão da psicologia e todos os mundos que estão relacionados com as coisas materiais. E esse mundo faz essa separação. De um lado tem um pessoal tentando derrubar aqui embaixo, e do outro tem outros construindo. Então isso retrata o que acontece em toda a história. Há essa grande separação, essa grande dicotomia, há esse grande muro de separação entre as coisas de Deus, as coisas espirituais e as coisas relacionadas com as coisas materiais. Que a gente vai analisar agora o texto bíblico de Paulo, e depois a gente vai trilhar um pouquinho na história, e eu quero fluir a parte final desse sermão, trazendo algumas aplicações dentro da nossa cultura, dentro da forma ou da visão de mundo. Eu queria que vocês abrissem assim o livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Um texto bem conhecido de Paulo, de Romanos 12,
capítulo 12, verso 1 e 2, eu vou ler aqui na minha versão. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aparece agora a questão do corpo. No verso 2, ele vai dizer o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação da nossa alma, para que experimentais qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Corpo e alma são duas características que aparecem em Paulo. Pergunta número 1: será que Paulo estava fazendo justamente aquilo que aquela imagem fez? Será que Paulo estava fazendo uma espécie de separação? Que culto é esse? Ou que sacrifício é vivo, agradável é esse que Paulo está dizendo que é o culto racional, aquilo que Deus quer de nós? Que ideia! Então perceba que alguns elementos que compõem essa narrativa do verso 1 e 2 são os mesmos elementos que estava presente no santuário. Então você vai ter a figura do sacrifício, do altar, você vai ter a figura do ato, você vai ter a figura do oferecer, você vai ter a figura do sacerdote e você vai ter a figura do agradável a Deus, do aroma agradável, do cheiro agradável, de tal modo que também fazia parte quando se oferecia um sacrifício a Deus no antigo santuário, o incenso que subia era agradável ao cheiro de Deus, porque estava ali simbolizando o arrependimento, a reconciliação. Paulo utiliza de figuras do Antigo Testamento, do ritual do santuário, para mostrar qual é a boa e perfeita vontade de Deus agora, uma vez que o santuário não era mais necessário, uma vez que lá na cruz, quando Jesus morreu, vocês sabem o relato, o véu do santuário rasgou-se de cima para baixo, dizendo que nada do que acontecia no santuário era mais necessário. Lembra daquelas regras de lugares sagrados, de lugares onde o homem não pisava, de lugares onde o povo, de templos onde o povo ficava lá de fora, só o sacerdote que entrava. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, diante de todo um ritual de purificação. Então o santuário havia assim uma separação, tinha uma lógica didática, tinha um ensino, tinha um apontamento, tinha um objetivo. E aí, há uma longa história que você pode aprender em um dos nossos cursos que nós oferecemos aqui na comunidade. Mas no antigo santuário realmente existia um lugar sagrado, existia um homem sagrado, existia assim um ritual sagrado. Mas na nova aliança, Paulo está dizendo que o sacrifício é você, o sacerdote é você. Você não leva um sacrifício, você é o sacrifício. Você não leva um sumo sacerdote, você é o sacerdote. Você não vai no altar, você é um altar. Perceba que ao invés de relativizar as coisas agora saem de um campo meio lógico, meio mental, e agora ele passa a predominar todo o corpo, todas as nossas ações. A responsabilidade que eu tenho agora, em que não existe um lugar santo, não existe uma pessoa santa, não existe um lugar sagrado, não existe algo místico, diferente, mas que eu sou. Aí, meu amigo, pense comigo, a responsabilidade agora começa a ficar pesada, porque é muito fácil ter um lugar sagrado, ter uma hora sagrada, ter um momento sagrado, é muito fácil ter uma vida comum e dedicar um dia espiritual a Deus. Outro dia alguém me perguntou assim: como é que está a sua vida espiritual? Depois que eu comecei a estudar sobre dualismo, eu sabia o que ele estava perguntando. Só para ironizar, eu disse: como assim minha vida espiritual? Eu não sabia que tinha uma vida além dessa aqui. Aí ele viu comigo: você está entendendo a minha pergunta? Naturalmente a gente começa a fazer esses dualismos. A gente esquece do princípio estabelecido na Bíblia, que tanto a gente prega quando fala da questão da mortalidade da alma, mas quando parte para as coisas
a vida, a gente quer fazer uma separação. Não, existe uma vida espiritual e existe uma vida natural, ou material. Vamos correr um pouquinho da história. Aonde isso começou? Na verdade, alguns teólogos dizem que isso já começou no Egito. Mas de forma mais específica, vamos para Platão. Platão começou a dizer assim: o corpo é a prisão da alma. Platão, de forma mais objetiva, ou quem sabe de forma mais clara, começou a dar nomes agora. O corpo e o espírito são duas coisas que brigam dentro da gente. O espírito é um mundo imaterial que é bom. E isso vem agora de um conceito sobre a queda, que quando o casal Adão e Eva caíram, pecaram, o que se corrompeu foi a carne. O espírito ainda há fragmentos de bondade, de razão, de lógica, de raciocínio. Esse espírito é bom, então dá para segurar um pouco. Segura isso aí, porque você vai ver que lá na frente isso vai trazer um grande problema. Então vamos lá, Platão começou a dizer: as coisas espirituais são boas. Então, por exemplo, leva você a crer, leva você a conduzir uma boa relação, leva você a ter uma boa elevação espiritual, mas o corpo é ruim. O corpo faz você pecar. O corpo faz com que você puxe a alma. Por isso que o corpo é essa prisão. A alma quer transcender, mas o corpo quer te puxar, e tudo está relacionado. Todas as questões do corpo é mal. Passaram-se o tempo, século 1, 2 e 3, a era da patrística, ou seja, a era da formação da igreja cristã. E essa formação da igreja cristã, houve um grande bombardeio vindo por parte do gnosticismo. Gnosticismo, uma seita, uma religião que não acreditava que Jesus tivesse vindo em carne. Por isso que você vai ver algumas citações, e o verbo se fez carne, de João. Depois você vai dizer claramente que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é falso. Ele estava combatendo diretamente o gnosticismo que estava influenciando. Paulo usa dois termos para mostrar que as duas coisas significam a mesma coisa. Ele usa no primeiro verso carne e depois no verso alma, espírito, razão, em algumas traduções, mas está dizendo, na tua vida como um todo. Paulo não tinha uma visão separatista. Paulo, ele era dualista, que ele acreditava nessa integridade, ele não fazia essa dicotomia, ele entendia que nós somos uma vida. Nós não temos uma alma, nós somos vida, nós somos uma alma vivente. Então ele entendia esse conceito e ele deixa isso bem claro. E essa visão que o gnosticismo tinha, de que Jesus, ele veio em espírito e não em carne, porque como um Deus viria em carne, como um Deus viria num corpo corruptível, como Deus andaria e pisaria nesse solo corrompido, como Jesus, que é santo, entrasse numa festa de casamento e ali multiplicasse o vinho, como Jesus, sendo Deus, pisou e andou com os excluídos, como Deus, sendo santo, andou na terra dos excluídos. Então isso não entrava no gnosticismo, e isso teve um combate muito forte. E a igreja se formou lá para o século 13, entre Aquino, Tomás de Aquino, também um teólogo, e Tomás de Aquino, ele começou a colocar algo mais forte sobre esse conceito, de que existe sim uma racionalidade na alma, existe sim uma grande diferença entre você ter o corpo e você ter a alma. E ele escreveu alguns conceitos, muito fortes sobre isso. E ele criou-se uma teologia em cima da independência, ou seja, se o homem ele tem algo bom, racional e lógico, que faz ele ser um homem espiritual, logo ele pode se romper de vez com esse corpo. Então, através da sua razão, da sua lógica, daquilo que ele pode fazer, ele pode ter autonomia de si mesmo. E aí ele começou a pregar dessa independência.
E Deus não estava presente em outras questões da vida relacionadas com o corpo. E aí, se você for estudar um pouco da teologia medieval, você vai ver que as mulheres foram alvos dessa grande teologia, porque as mulheres, como o corpo era algo ruim, as mulheres que se enfeitavam para os seus maridos, era a parte ruim que lhe levava às práticas terríveis da vida. Então a mulher, ela começou a ser alvo de guerra, de conflito. Então uma mulher que se ajeitasse, uma mulher que se pintasse, uma mulher que se vestisse diferente, quem era na época esses conceitos, logo dizia que era uma pecadora, uma pessoa que não deveria estar onde estaria, que lhe levaria para o mal. E esses conceitos foram ficando mais fortes. E esse dualismo, essa divisão, criou-se ali então um grande conceito: graça e natureza. No ápice ali do século XVIII, quando isso já estava bem formado, o dualismo estava bem presente tanto na filosofia como na teologia e em algumas outras relações, e hoje ela está presente em quase tudo. Foi-se dividido ali duas questões. Imagine uma casa com 2 andares. Na parte superior você vai ter a graça, e segundo Tomás de Aquino, ele disse o seguinte: graça, um nível superior, Deus o Criador, os céus e as coisas celestiais, o invisível, a sua influência na terra, a alma humana e a unidade. Então, segundo Tomás de Aquino, graça significa isso: as coisas espirituais estão no andar de cima. Aí ele depinta um gráfico e mostra a parte inferior. Na parte inferior é da natureza. Ele nome para tudo aqui de natureza. Que a natureza representava o quê? A criação, a terra, as coisas terrenas, o visível e o que faz a natureza, o homem na terra, o corpo humano e a diversidade. Ou seja, tudo que o corpo produzia com suas mãos, tudo que o corpo, as relações, a ciência, tecnologia, a política, as relações sociais, os negócios, o lazer, a cultura, a confraternização, a amizade, tudo isso para Tomás de Aquino estava dentro do gráfico da natureza, ou seja, num patamar inferior. E aí você deve estar se perguntando: mas Davi, qual é o problema disso? De fato, não existe mesmo uma diferença entre as coisas sacras e as coisas seculares? Não existe mesmo essa diferença? Peraí, Davi, o que tem de errado? Eu vou explicar para vocês começarem a agora pensar qual é o problema disso aí. Quando você faz essa diferença e coloca Deus em um determinado lugar da sua vida, e acha que Deus não está também nesse outro ponto da sua vida, você deixa Deus ali, e você passa a viver conforme o que você acha que pode ser. E aí as pessoas começaram a viver dessa forma. Peraí, Deus está presente na igreja. Determinado dia as pessoas estão lá santificando a Deus, tudo bonitinho. Durante a semana as pessoas estavam vivendo de qualquer forma, trapaceando uns aos outros, enganando uns aos outros, manipulando as pessoas, traindo as pessoas, praticando sexuais ilícitos, praticando e entrando em vícios. Por quê? Deus não está aqui, Deus está ali, olhar de cima. E aí entra agora uma pessoa muito importante na história do cristianismo ali do século XX, quando ele percebeu esse problema muito sério com esse dualismo, que levaram as pessoas a imaginar que a obedecer aos princípios da vida era irracional, porque existe um ponto na sua capacidade de pensar que é lógico, e é racional, e isso fica na parte superior, mas as coisas inferiores que foram nomeadas a partir de Aquino, não, você pode reger de qualquer forma. E aí o Francis Schaeffer, ele escreveu até um livro, A Morte da Razão,
E nesse livro de Francis Schaeffer, ele fala como vivia a sociedade no século XX. E de que forma eles viviam. Como eles faziam essa grande separação, os jovens mergulhavam no sexo, nas drogas, na traição, na corrupção, na violência, de qualquer forma, acreditando nessa crença autônoma de que a razão me mostra o ponto que eu devo ter cuidado na minha vida, mas a outra área, Deus não tem influência, Deus não tem domínio e nem tampouco Deus está interessado nela. E aí, quando ele começou a estudar e começou a escrever sobre o assunto, e aonde ele encerra o seu livro dizendo: a crença num Deus em todo o contexto da humanidade, ela é sim racional. Por isso que o livro é intitulado, né, a morte da razão. E uma coisa interessante que Schaeffer escreveu, eu destaquei para trazer, ele disse assim, ó: vimos em todos os casos, pesquisa aqui de milênios, vimos em todos os casos em que se faz autônomo, ou seja, essa teologia autônoma de que na minha razão, na minha racionalidade, na minha conduta não precisa, eu sei o que fazer. No autônomo, no andar inferior, não importa o nome que se lhe deu, não decorrer muito tempo antes que o inferior acabasse devorando o superior, desaparecesse. Dessa forma, não Deus, não só Deus, e também não só o homem, mas tudo se acabaria. Então ele diz o seguinte: se na parte inferior você tem essa crença que você é autônomo, porque Deus não está na parte inferior, Deus está na parte superior. Então, se você acredita assim, se você crê como a galera acreditava, não, nas minhas relações quem dita sou eu, na forma como eu vou lidar com o outro, quem dita sou eu. Se você se acha autônomo a esse ponto de decidir, Schaeffer diz o seguinte, que vai chegar um momento que Deus não regerá mais nem a parte superior e nem na parte inferior. Deus vai sumir na vida de vocês. Então foi essa a conclusão que Francisco Schaeffer ele concluiu na sua análise. E aí ele disse: um cristão ele deve romper com o dualismo, porque o dualismo leva à corrupção, leva ao abandono. Vai chegar um momento que Deus não vai estar mais presente na sua vida, porque você deixa Deus agora no altar, você vai deixar Deus num lugar específico. Deus se faz presente num lugar santo. Então Deus se faz presente num dia, e aí os determinados outros dias Deus não se faz presente, Deus não faz parte da sua vida, ou Deus não está interessado. Na semana passada a Vanete ela entrou na questão do trabalho, e ela até fez aquela pergunta, né? Quem que trabalha para Deus aqui? E dificilmente, a não ser que tenha um pastor, tem lá um pastor aqui, vai dizer: eu trabalho. Mas de fato, quando a gente analisa o que Paulo está dizendo, que a sua vida é um sacrifício vivo, que você é o altar e ao mesmo tempo você é o sacrifício, você é o sacerdote e ao mesmo tempo você é o cheiro que leva a Deus, com suas ações e suas relações, e com a sua cultura, e com sua ciência, e com sua arte, com sua tecnologia, com sua forma de viver na sociedade e suas imensas diversidades que foi Deus que criou. Tendo agora chegado a determinada conclusão de que Deus está sobre todas as coisas, tendo agora a extrema convicção do que a Bíblia menciona de Gênesis e Apocalipse, inclusive no texto que eu li de Paulo, que você é o todo, a sua vida, eu trago o pensamento de Abraham Kuyper, não sei se pronuncia o sobrenome. Ele diz assim: não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Se você trabalha com tecnologia, Deus diz a você, quando você está lá mexendo nos computadores, quando você está lá criando algum produto, aquela área é minha. Se você é médico e está fazendo cirurgia,
e você acha que pelo fato de não ser um sábado, ou não estar dentro dessa igreja, Deus não diga, é meu. Esse paciente que você vai decidir aí salvar ou não, é meu. Se você é um enfermeiro e está lá preparando os artefatos para entrar numa cirurgia, e você sabe de todo o protocolo, de tudo que você tem que fazer ali, Deus diz assim para você, ó, é meu. Você está trabalhando para mim. Se você trabalha no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, se você é um juiz, quando você está preparando uma sentença, quando você está na posição de Deus te colocou para julgar alguém, você vai dizer, é meu. Jesus diz assim, é meu. Se você é um cara da cultura, e você escreve poesia ou poema, e você vai escrever lá o seu poema, e quando você vai escrever o poema, vai dizer, não, aqui eu posso botar o que eu quero, aqui eu posso botar o princípio que rege a sociedade. Jesus vai dizer, é meu. E aí você pensa 2 vezes antes de escrever. Quando você vai, é músico, se você é músico e você vai criar um ritmo, você vai fazer, você tem que fazer de excelência, porque Jesus diz, é meu. Então não há uma área sequer da vida que Deus, Jesus, o Espírito Santo não diga, é meu. Tendo em vista esses elementos, a gente já começa a desmistificar ou desespiritualizar um bocado de questões. Já começa a arrancar dúvidas que as pessoas perguntam, isso aqui eu posso ou não posso? Por que a gente pergunta se eu posso ou não posso? É uma insegurança espiritual. Você não sabe nem em que você acredita. E ao mesmo tempo você faz um baita dualismo, uma grande separação. Será que Deus entra nesse lugar? Quem nunca se fez essa pergunta? Eu já fiz. Será que os anjos vão me acompanhar quando eu entrar para assistir esse filme? Será que os anjos do Senhor vai sair da minha mente quando eu colocar o fone de ouvido para escutar músicas? Será? Jesus disse, amigos, tudo que está na criação de Deus, fui eu. Tudo que está na criação, Deus diz assim, fui eu que criei. Deus te deu os dons, a capacidade de desenvolver e de criar. Deus disse, cresça e multiplique e encha a terra. Foi a ordem que Deus disse. Deus não disse, olha, vocês vão criar um templo, e depois que criar esse templo, vou criar um lugar sagrado. Depois que criar esse lugar sagrado, você sabe que vocês têm que vir aqui para me adorar, para se recarregar. Não, o templo foi algo que foi necessário, que vocês entendem, que houve essa mancha pelo pecado, mas o mandamento era crescer e viva. E continua esse processo de criação e desenvolva as coisas. E Deus deu a capacidade e os dons. E Deus deu a capacidade e os dons em todas as áreas da vida, inclusive na música. E na música. Deus deu a capacidade de pessoas com um tremendo dom de desenvolver notas musicais, de desenvolver frases, letras que são construtivas. Alguém uma vez me perguntou assim, e eu estava falando sobre música e questionando. E quando eu estou falando de música é porque eu não quero usar o dualismo, mas eu estou falando de música que a gente canta aqui. Estou falando de músicas que a gente canta no nosso dia a dia. Músicas, talvez você possa dizer assim, músicas para Deus e música de Deus. Eu gosto de falar assim, música de Deus. O que é música de Deus, Davi? Cita um exemplo para eu entender o que você está falando. Quando você vai lá numa música e diz assim, nenhuma ideia vale uma vida. Você se tocou que música é essa? Enquanto houver sol, ainda será. E ele chega num determinado momento que diz assim, nenhuma ideia vale uma vida. A música não fala de Deus, diretamente de Deus, mas a música traz os conceitos de Deus. Porque se você for pensar assim, meus amigos, começar a fazer, você nunca e jamais vai ler o livro de Cantares, capítulo 1 e capítulo 2. Talvez se você já leu o livro de Cantares, ou não leu ainda, e lê, você vai pensar que alguém colocou. Foi Deus inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E Deus inspirou homens para fazer o quê? Poemas
aonde está relacionado com preparações da vida. Lembra do mandamento, cresça e o que? Multiplique. Então tudo que se envolve em relação à construção da vida é de Deus. E Deus a música ele aproxima. A música ele te traz um sentimento de aproximação, de companheirismo. Eu quero ler aqui uma declaração que eu anotei de um livro muito interessante. Eu já ia esquecendo essa declaração. Essa declaração foi extraída do livro Efeito de Mozart. E foi Dom Carpel que escreveu, falando sobre a música. Ele disse assim: a música faz criança dentro de nós brincar, o estudante dentro de nós estudar, o romântico dentro de nós namorar, o monge dentro de nós orar, o frágil dentro de nós chorar, o saudoso dentro de nós lembrar e o soldado dentro de nós lutar. Gente, eu não sou psicólogo, nem tampouco músico. Mas eu entendo, e você deve entender, que as músicas elas têm efeitos positivos. Eu só vejo gente falando de efeitos negativos e ainda usando mais uma bobagem, dizendo que Satanás era regente de música lá no céu e ele está aqui para destruir. O problema é que a gente faz tanto essa separação, a gente tem tanto essa barreira, que a gente fica respondendo assim: ah, mas tem que ter cuidado, porque o compositor que escreveu essa música pensou no cara lá da alta cultura, que associado a essa outra, quem viveu a geração das mensagens subliminares sabe o que eu estou falando. Uma doença, uma mentalidade horrorosa que não conseguia ver a inspiração de Deus nos compositores, nos poetas, e Deus estava presente em todos eles. Vanete leu um texto na Bíblia semana passada que Deus capacitou artesãos, Deus capacitou poetas, Deus capacitou todas essas pessoas para construir uma sociedade. Construir sociedade faz parte do plano de Deus. Música, ela aproxima as pessoas, ela faz a criança que existe dentro de você pular. E música não precisa às vezes ter esse efeito, como é que se diz? Ah, tem que ter um efeito filosófico. Não, tem que ter um efeito teológico. Beleza, agora eu concordo, amigo. Não precisa citar o nome de Deus, porque o livro de Esther também não cita o nome de Deus. Mas tem que estar o tempo todo. Tem músicas recreativas. A recreação, o lazer, a diversão foi um elemento que Deus nos deu de presente. E o que você pode dizer, eu recebo. E às vezes você vai encontrar que eu pulo que nem pipoca. E qual é a maldade de você pular que nem pipoca? Não existe a maldade, existe na maldade talvez da sua cabeça, ou na maldade daqueles que exageram, mas é aquela tal história. Não use exemplos dos exageros para comprovar que aquilo não é certo ou errado. Às vezes eu vejo gente comparando algumas situações que pegam um exagero de um lado para trazer para uma situação, para estar vendo que é errado, porque o exemplo disso de Jezabel. Em Isaías capítulo 40, posso estar enganado, mas depois eu posso dizer onde está escrito. Faz uma descrição de quem era Jezabel, do que Jezabel utilizava, para tentar dizer que cosmético é errado. E tem muitas interpretações, porque o que? Na descrição, como se começa a descrever as características físicas de Jezabel, diz que Jezabel pintava os olhos. E logo, se uma pagã pintou os olhos, pintar os olhos também faz parte do paganismo. Gente, vamos ler a Bíblia com calma. Tire os filtros, a forma como você enxerga as coisas, a forma maldosa, quem sabe uma visão que você tem de um determinado, de maldade, de malícia. E você começa a associar as coisas a partir do ponto de vista de que se a usou, ou seja, a vida corrupta dela está associada ao que a pessoa usava. Ah, porque o compositor que escreveu que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Gente, que conceito bíblico. Isso é o Evangelho. Ah, Davi, mas tem a música fala de suicídio. Música é interpretação.
A música ela vai ter o significado a partir de como você interpreta. Jesus mesmo falou assim por sua palavra. Ele diz: como você lê, como você interpreta isso aí. Às vezes a gente tem uma forma equivocada de olhar as coisas e a gente julga. Não preciso concordar 100% com o que aquele poeta falou. Não preciso comprar o combo do profeta, do poeta. Não preciso comprar suas convicções. O que eu aceito do poeta, do músico, é o que aquilo vai ser bom para mim. Claro. E agora, claro, preste atenção para não ter aqui dentro dos conceitos que Deus estabeleceu. Os conceitos que Deus não estabeleceu, descarte. São convicções humanas, são filtros humanos, são pensamentos de cultura humanas. Se aquilo que eu estou ouvindo existe harmonia com o que Deus estabeleceu como conceito de vida, eu estou falando aqui numa questão ampla, conceito de vida, que é relacionado com a minha relação com Deus, sem fazer dualismo, e a minha relação com vocês. Deus valoriza tanto a relação nossa com Ele, como a minha relação com vocês. Por isso que Ele resume a lei em amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Uma música que venha nos trazer, nesse contexto, de aproximação, de comunhão. Tem uma música muito boa, a Evelyn gosta muito, eu também gosto, é de um poeta, Estevão Queiroga, e ele escreve assim: nós, ele faz um parafraseamento, nós, aperta os nós de corda, e aperta também esses nós, esse conceito da unidade, para nunca mais a gente se desprender. E aí o dualista diz assim: mas onde é que cita o nome de Deus aí? Em canto nenhum. Mas ele cita as coisas de Deus. Ele cita as coisas de Deus, a ordem de Deus, o mandamento de Deus. Então, tenho aqui uma posição oficial da Igreja Adventista sobre música, e eu gostaria de ler rapidamente o que é que a Igreja Adventista fala sobre música. Talvez você esteja ouvindo isso aí pela primeira vez e ache que absurdo que Davi está pregando, e agora como é que a igreja vai tratar desse assunto? Vai tratar como ela já trata. Porque o que eu estou falando aqui não é nada convicção minha. Eu creio, mas quem afirmou antes do que eu foi a igreja, quando ela disse assim, ó: toda música que o cristão ouve, preste bem atenção, toda música que o cristão ouve, todas, como diz o André, D-O-D-A, todas as músicas que vocês ouvem, toca ou compõe, quer seja sacra ou secular. Ele classifica sacra, essas músicas que a gente canta para Deus, ou secular, que são as músicas de Deus, para as nossas relações. Então ele diz assim: tanto uma como a outra deve ser mais nobre e melhor. Finalmente, irmãos, aí ele usa o conceito bíblico, como eu falei, você vai ouvir todas, e dentro de um conceito de vida, o conceito bíblico, o conceito de vida. E aí ele começa a dizer: a música se caracteriza pela qualidade, equilíbrio, adequação, autenticidade. A música favorece nossa sensibilidade espiritual, psicológica, social, como também em nosso crescimento intelectual. A música tem esses elementos, conforme eu falei no livro que foi escrito aqui. A música ela traz o estudante estudar, a criança brincar. E aí a gente pega, por exemplo, a psicologia já confirma isso. Não precisa mais, por exemplo, existe um órgão da nossa igreja que trabalha na recuperação de algumas doenças enfermas, que é a Servisa. A gente tem a Servisa e tem outros. Você sabia que lá tem a musicoterapia? Que é um momento que diz assim, bota todo mundo no salão para escutarem músicas e pularem. Porque foi feita ali uma pesquisa, e aí é fonte psicológica, e que a música, e aqui vai dizer lá na frente, que a música tem esse efeito que produz reações no nosso corpo. Que, por exemplo, por que no funeral só se toca músicas que naturalmente você vai caminhando? É esse efeito que produz. Mas tem determinado momento, você vai para uma guerra. Você já viu uma guerra tocar música de funeral? Que música se toca na guerra? Música de marcha. Você está marchando porque
a música ela produz esses efeitos. E, gente, pelo amor de Deus, não é negativo isso. São reações neurais que Deus colocou na gente, isso é natural. Então vai ter aquela música de brincar com os amigos, de alegria. Quem é mais antigo na igreja, se lembra que a gente na década de 90 tinha as horas sociais, que fica lá, o visitante, e o povo pulava. Isso fazia parte do quê? Da espiritualidade, da vida. Não existia essa separação. Então a música ela tem essas características. Outra característica, a música apela tanto ao intelecto como às emoções, e afetando o corpo, aquilo que eu falei, afetando o corpo no formato positivo. Vocês já ouviram dizer, alguém pregar por aí, né? Olha, você cuidado, porque quando a música tocar e você querer se mexer, é obra do engano. Vocês já ouviram? Essa não é a posição oficial da igreja. A igreja não pensa assim. Então, se você um dia está em casa, já ridicularizou alguém, já zombou de alguém que é crente, ou que é cristão, que é adventista, porque diz que não escuta a música, diz quando a gente se movimenta, isso aí é errado, isso é mentiroso, porque a igreja diz que isso é de forma positiva. Tem um momento que a gente precisa se movimentar. Deus criou nosso corpo e esse corpo é para ser movimentado. Vai treinar com música de funeral? Tu bota o que quando tu está treinando? Tu bota o que quando tu bota no fundo do ouvido, tu quer bater teu recorde? Tu coloca o que no teu ouvido quando tu quer fazer 10 km? Tu só não vai botar, eu não vou citar músicas aqui, mas você vai colocar coisas em movimento o seu corpo. Então isso é natural, isso faz parte. Deus colocou esse sistema. A música revela criatividade, obtém melodia, qualidade, harmoniza e deve ser usada de forma interessante e artística. O dom poético de fazer frases. Abra o livro de Cântico dos Cânticos, de cantares, salmos, são poesias feitas porque Deus ama o belo. Nós glorificamos o nome de Deus com a beleza que somos feitos à imagem de sua semelhança. Quando entendemos que Deus quer te ver bonita, ajeitada, é porque o tempo correu. Eu ia entrar em muitos outros elementos aqui. Mas quando alguém olha para você, as pessoas vão glorificar Deus por aquilo que você está fazendo. Você é o sacrifício. E Deus ama o belo. Eu sempre, quando o Bruno vem lá em casa, eu gosto de conversar, tirar minhas dúvidas filosóficas com ele. E sobre filosofia. Eu disse, Bruno, tá vendo essa coluna? Eu fiz uma coluna lá na minha casa. E eu disse, Bruno, essa coluna tem essa espessura só estética, porque funcional só tem um graveto, um pilar dentro dela. Qual seria a função dentro da filosofia? E ele falou que dentro da filosofia, dentro dos conceitos, o belo ele é fundamental. Do jeito que a função também tem a sua função, tem o seu valor, o belo também tem o seu valor. E se em nome dessa beleza alguém te excluiu, e se em nome dessa beleza, dessa estética, alguém te excluiu de algum lugar, não é bíblico, não representa Deus, porque Deus vai aplaudir a sua beleza. Mas a sua beleza ela não fica só na parte estética, ela percorre, porque a nossa vida é como um sacrifício vivo. Todos os seus movimentos, todas as suas ações, ela trilha por aquilo que você é, das suas relações, do seu entendimento, daquilo que você faz em relação às pessoas. Então você não faça a questão, a aplicação que se fazem, que é algo chamado o pecado por associação. E por esse pecado da associação, porque alguém utilizou lá atrás, algum compositor utilizou aqueles elementos, eu não posso usar no meu contexto, porque se for por esse caminho, você não toma água, você não anda de carro, você não respira, você não vai usar uma TV, você não vai usar um controle remoto, você não vai usar um ar-condicionado, você não vai usar nada, porque em algum lugar da vida, em alguma determinada cultura, alguém utilizou aquilo, tanto para si como para o mal. Como por exemplo uma faca, que serve para você descascar um legume, serve para alguém tirar a vida e sacrificar, né, na pior das hipóteses, algum ídolo. Então só porque o determinado fulano usou, que eu não posso utilizar. E é isso aí, traz aí para um elemento muito forte, que
não vai dar tempo, que é a questão das festas culturais. As festas culturais. Existe um conceito dentro da cultura que se chama apropriamento cultural. E o apropriamento cultural, ele se declara que algo criado em determinada cultura, trazido para uma cultura diferente, ela se perde a sua finalidade. Perdeu-se. Ficou num apropriamento cultural. Então, por exemplo, a gente tem por aí muitas pessoas com dúvidas em relação a festas, em relação ao São João, por exemplo, uma festa nossa cultural. Porque o São João ele foi criado com a finalidade, regra do apropriamento cultural. Eu não estava lá, não conheço qual foi a finalidade real da primeira festa, mas eu sei o que representa para mim hoje. E o que representa para mim hoje? Pamonha, canjica e unidade, confraternização. Então aplica-se o quê? O apropriamento cultural. Para mim representa isso. E aí você pode aplicar para todas as demais festas. Mas eu quero encerrar agora, o tempo já estourou. Eu quero voltar ao texto bíblico de Romanos 12, quando diz que o nosso corpo, a forma como a gente vive, a forma como a gente está conduzindo as nossas relações, aquilo que a gente faz, glorifica a Deus. Porque nós somos um sacrifício vivo. Eu quero que a Eveline venha ler aqui um testemunho de 1 minuto. Como eu te falei, na parte da estética, né? A parte da estética, quando eu pincelei, eu nem entrei, pincelei a parte estética. A nossa beleza, ela não para por aí, na beleza estética, naquilo que nós somos por fora, isso é carcaça. Por dentro, sim, a beleza deve brilhar. E a maior prova, gente, eu estou trazendo essa adequação não para haver aqui algum tipo de superioridade, não é isso. Mas para entender que a sua vida, aquilo que você faz lá fora, as pessoas podem glorificar a Deus. Pelo seu trabalho, pela sua obra, pela sua arte, pela sua música. Está embaçado? Tudo eu tão bonito no carro. É porque eu chorei aí, eu estou fazendo aqui de contato, minha vista está toda embaçada aqui. Eita, não vou conseguir ler não. Pode chorar primeiro isso aí. Desculpa. Chora de leite de contato. Vira assim. Tão bonito esse aqui, vou tentar. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. E Campbell chora de ler. Olha só, a gente recebeu essa carta de um trabalho que o Eveline a gente fez. E a carta diz assim: somos imensamente gratos a vocês por realizarem a construção da nossa casa dos sonhos, dessa forma tão especial. Desde a primeira reunião no nosso prédio até o dia de hoje, vocês foram e sempre foram os mesmos, agindo com sinceridade e honestidade nas diversas coisas e com cuidado, atenção e paciência com suas ações. O amor que vocês demonstraram com o que fazem nos emociona, e vocês se tornaram um instrumento do amor de Deus e do cuidado de Deus por todos nós. Nós nos sentimos muito abençoados em ter tido vocês como nossos construtores. Isso eu fiquei emocionado, porque se cumpre tudo o que Paulo disse, que de fato a minha vida é um culto. O culto não acontece quando estamos aqui dentro, mas é a partir de quando saímos. Nós temos a oportunidade de, através daquilo que a gente faz, através do nosso trabalho, oferecer a Deus a nossa vida, com espírito de unidade, com espírito de união, com espírito de amor, com espírito de reconciliação, com espírito de se colocar no lugar do outro, com espírito de acolhimento, um espírito de receber, de abraçar quando os que choram, de estar sempre pronto a perdoar, a se reconciliar, a viver de novo, de trazer de volta, de alimentar, de cuidar, de tirar as suas lágrimas, de ajeitar. Com todos esses e muito mais outros que eu mencionei, faz parte do culto, da doxologia de Deus para a nossa vida. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão e louvor, porque o Senhor quer de nós não uma parte que alguns fazem esse dualismo, dizendo a parte superior é de Deus e a parte material é dos homens, e assim faz com que a gente viva aí nessa duplicidade de vida. Mas o Senhor quer de nós uma vida de unidade, que a gente compreenda essa doxologia tua, que não é o ritual, mas sim o que nós fazemos, aquilo que nos move a fazer, aquilo que nos move a agir diante dessa sociedade, desse mundo, que possamos ser cultos, templos vivos, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.